Ai, irmã, sabe o que me deixa pé da vida? O quê? Tipo, domingo à noite, segunda-feira, acabou o final de semana, eu tenho que acordar cedo. Aí, 4 da manhã, começa aquela miadeira no meu telhado. E eu falo, ai, gente, pelo amor de Deus, cala a boca, eu só quero dormir. Ai, é péssimo mesmo. Mas, já sei! Vamos fazer um programa sobre isso. Boa ideia! Claquete gravando! Olá, sejam bem-vindos a mais um Pet no Sofá. Estamos aqui nós quatro, eu, Liege, Cristina e os nossos pequenos super pets, Matias e o Lene. Isso! E hoje é dia da gente falar delas, as super, ultra poderosas gatas. Eu tenho uma teoria pra falar da personalidade da gata, assim, porque gata eu acho que é um estado de espírito, sabe? Às vezes a gente fala, nossa, que pessoa bonita, mas é diferente do que falar, gente, que gata. Que gata. Né? Existem alguns dados que mostram que a partir de um casal de gatos que vivem na rua e estão lá se reproduzindo sem nenhum controle, depois de 9 anos, uma década, podemos ter alguns milhões de descendentes. Milhões? Quantos milhões? Ah, muitos, quase 14 milhões de descendentes de um único casal que começou lá há uma década atrás. Enfim, pra gente entender um pouco isso que acontece, irmã, vamos falar um pouco como a gata se reproduz, como que é o ciclo reprodutivo dela. Todo mundo já ouviu gata miando no telhado, né? Parece que não acaba nunca. E quantas vezes isso se repete ao longo de um ano, de um mês, né? Como que funciona? Bom, a gata, ela entra no cio. Normalmente, se a gente pensar em fisiologia da gata, ela tem períodos do ano em que ela entra no cio e períodos do ano em que ela não entra no cio e que ela não vai se reproduzir, né? A gente chama isso de estacionalidade reprodutiva. É um nome bastante técnico, mas talvez vocês já tenham ouvido falar, né? A égua também é assim, outras espécies também são assim. A gata, ela começa fisiologicamente, tá? Ela começa a entrar em atividade reprodutiva, apresentar cio na primavera e fica primavera e verão. Quando tem muita luz. Quando tem muita luz, justamente. Então é a fase que a gente fala, né, que é a estação reprodutiva das gatas. Mas isso em regiões em que a gente tem bem marcado no ano, né? Aumento de luminosidade no verão, diminuição de luminosidade no inverno. Isso tem todo um mecanismo hormonal que acaba regulando. Só que no nosso país a gente tem muita luz o ano inteiro, graças a Deus. E isso faz com que as gatas aqui nas nossas condições, elas entrem no cio o ano inteiro. Então elas acabam tendo cio na primavera, no verão, no outono, no inverno, né? E isso acaba sendo um problema. Isso acaba contribuindo, inclusive, para esses números que você falou. E tem mais, a gente tem diferença, né, de fêmeas que tem essa estacionalidade reprodutiva, né? Que tem um período que elas reproduzem e outros não, relacionados ao tamanho do pelo. Gatas de pelo curto, elas respondem um pouco menos a isso. Então é mais fácil uma gata de pelo curto ter cio o ano inteiro e uma gata de pelo longo, em algumas regiões, por exemplo no sul do país, elas apresentarem isso de no inverno, no outono, elas acabam não reproduzindo. E é engraçado, porque o proprietário às vezes acha que ela não sai porque tá frio, né? É. Tá frio. Ah, mas lá é frio também. Eu acho que nem eu ia sair. Ai, que mora aí. Ai, Jesus. Delícia, né? Pois é, pois é. Mas fala um pouco da castração, então. A gente falou de como é o cio, né? Ou pelo menos em que momento ele se concentra, em que períodos do ano ele se concentra. Mas como que a gente faz, então, pra controlar, irmã? A medida de controle convencional que existe é a castração, né? Ovarohisterectomia. Mas já falamos, temos um programa em que discutimos bastante castração, prós, contras, fêmeas, machos. Ah, vamos pôr o link aqui embaixo na descrição. Embaixo, a gente vai pôr na descrição do vídeo, se quiser ir lá, acessa e assiste. Existem métodos não cirúrgicos, métodos químicos, que normalmente são medicações similares a hormônios que a própria gata tem. Normalmente similar à progesterona, que é aquele hormônio
hormônio que na fêmea fica num nível bem elevado durante todo o período da gestação, é o hormônio da gestação, o hormônio que faz com que a gestação exista. Então tem vários medicamentos que foram sendo produzidos, sintetizados, que tem esse hormônio como base, como princípio ativo. O mais comum de todos é um comprimido que você administra via oral para gata. O grande problema é que, como é um hormônio, a gente pode ter consequência bem ruim disso. Um hormônio pode trazer muito prejuízo ao organismo se for mal utilizado, na dose inadequada, não for administrado no momento correto. E muitos desses hormônios, desses comprimidos, eles são vendidos não são prescritos por veterinário, são vendidos em locais em que as pessoas têm livre acesso àquele hormônio e administram de uma forma errada, no momento errado, na dose errada, e aí pode-se ter consequências bem graves para as fêmeas. Eu já ouvi, né, relatos de que eles são vendidos como pílula do dia seguinte e não tem nada a ver. O que não é, assim, de maneira nenhuma, né? E tem consequências graves. Muito graves. Uma delas é a hiperplasia mamária. Então, quando é administrado no momento errado, ou uma consequência mesmo, né? Os animais, assim como a gente acaba tendo respostas, né, diferentes ao uso de medicamentos e principalmente ao uso de hormônios. Então, por isso que é tão importante consultar o veterinário, que, como eu ia dizendo, a hiperplasia mamária é uma alteração de glândula mamária que pode ser observado na gata que usou anticoncepcional, né? Ou de forma errada, ou de forma correta, mas por uma resposta do organismo. O que é isso? Toda a glândula mamária, ela aumenta de tamanho, então ela começa a ter, né, uma resposta inflamatória, né, a ação desse hormônio, desse aumento de tamanho, ela fica inchada, né, em veterinária a gente fala demasiada. Ela pode começar a formar feridas, a gente chama também em veterinária de ulceração, mas são feridas, machucadinhos e junta pus ali. E aí formam abscessos. Pode ter contaminação por agentes do ambiente, e aí ela desenvolve um processo, além de inflamatório, um processo infeccioso, que é a mastite. É um quadro que, se não for tratado, se não for acompanhado por um médico veterinário, quando observado, né, tentar resolver o quanto antes, ele só vai piorando. Porque quando a gente tem a inflamação, aí tem contaminação por um outro agente, vira uma infecção, é bastante perigoso, né? E o animal sofre bastante, porque dói. A fêmea tem dificuldade para andar, para deitar, para sentar, não tem posição, porque a cadeia mamária da gata, né, ela acompanha toda a parte ventral, né, toda a barquinha da gata, até a região próxima aos braços, então fica tudo dolorido, aumentado de tamanho, é um processo bastante chato pra gente, é triste de ver, né? Uma coisa que acontece bastante, né, vira e mexe, chega lá no hospital, fêmea que começa a engordar, e de repente ela tá passando mal, e aí começa com uma secreção bem enegrecida pela vulva, e aí o tutor, o proprietário, alguém leva essa fêmea ao hospital. Eu dei o comprimido, eu dei o contraceptivo, e a hora que vão ver, essa fêmea está preme. Sim, porque pode acontecer. Se for administrado no momento inadequado, na hora inadequada, a fêmea pode sim ovular e emprenhar. E pior, a medicação vai interferir com o momento do parto. Então, normalmente, essas fêmeas não conseguem entrar em trabalho de parto e os filhotes morrem lá dentro. E quando isso vai ser detectado, é um problema muito maior, porque vai ter que colocar essa fêmea em cirurgia para tentar corrigir, e às vezes não consegue nem se manter o útero da fêmea. Fora as infecções todas, né? Muito comum gata desenvolver piometra após a administração errada de anticoncepcional, né? De progestágenos, medicações à base de progesterona. Muito bem, irmã, e o que a gente tem de novidade então, se não quer usar o hormônio progesterona? Tem algumas novidades, né? Assim, a gente sempre estuda, né? Sempre foco de estudo, tentar controlar a população de cães, gatos, principalmente de gatos, que, como você falou, cresce muito rapidamente. É um cachorro feliz. Uma das possibilidades, você já ouviu falar em melatonina?
povo toma pra dormir, né? Toma pra dormir. É esse hormônio, né, que eles usam, ele é o hormônio pra dormir, é o hormônio relacionado ao sono. Mas não ao sono propriamente dito, ele é relacionado à luminosidade que o olho da gente capta. Então, tanto mas destruindo o cenário. Isso é um pouquinho mais delicado lá em casa. Quando faz isso no colo. É delícia. Voltando então à melatonina, ela é produzida quando tem menor luminosidade. Então, quando a gente fica muito tempo no escuro. E esse hormônio, quando tá em altas concentrações, né, no gatinho, na gatinha, no inverno, isso bloqueia o cio. Por isso que as gatas não entram no cio no inverno, no outono. Começa a aumentar o número de horas de escuro, diminui a luminosidade, elas param de entrar no cio. Então, o que foi feito? Vamos dar melatonina para as gatas. Só que para fazer efeito, ela tem que tomar todo dia um comprimidinho. Vai, fácil, tranquilo. Você já deu comprimido para gata? E assim, ó. Você vai conhecer alguém que já deu. Pergunta se é fácil fazer isso todo dia. Então, foi desenvolvido também um implante. Então, o implante a gente põe, né, no subcutâneo e ele vai liberando gradualmente a melatonina nesse animal. Tem uma duração, de tempos em tempos a gente tem que trocar, tem que pôr outro implante, mas é uma possibilidade. Tem alguns outros. A estratégia de se usar implante subcutâneo, ela existe até para mulher. Existe contraceptivo feminino com implante subcutâneo. E para as gatas também tem alguns tipos de implante que levam outros hormônios. Esses hormônios normalmente eles bloqueiam toda a endocrinologia reprodutiva. Faz com que a gata se comporte como se fosse uma fêmea castrada mesmo. E estes implantes subcutâneos normalmente eles têm muito menos efeito colateral do que a progesterona. Nossa. E o lance da durabilidade é excelente, porque às vezes eles chegam a durar até 1 ano, você precisa trocar uma vez por ano só. Então isso traz uma comodidade muito grande, né, para os tutores. E existem coisas muito novas que a gente não encontra ainda disponível para uso diário na clínica, mas que está sendo estudado. Por exemplo, é uma vacina que a fêmea ela vai desenvolver anticorpo contra o espermatozoide do gato. Então você vai dar uma vacina para sua fêmea não emprenhar. Então ela vai entrar no cio. Você vai ouvir a gata lá no telhado, mas a chance dela emprenhar vai ser bastante reduzida, mas ainda não está disponível no mercado. Ó, e fica uma dica para vocês. Não deixe, deixa ele em casa, lá, tranquilo, bonitinho, porque aqui a gente falou simplesmente do problema de se reproduzir indiscriminadamente, mas gato na rua pode ser atropelado, gato na rua pode ser intoxicado, gato na rua pode ser maltratado, envenenado. Deixa o seu pet no sofá. Bom, se vocês gostaram, dá um joinha, o seu curtir é bastante importante pra gente. Se não segue o canal, segue, porque a gente tá sempre colocando vídeos novos com informações para cachorro, para gato, para animais silvestres. Então segue a gente e até a próxima. Isso. Um beijo. Beijo.